Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo então da nossa disciplina de gestão de custos? Pessoal, a intenção desse vídeo é a gente tratar um pouco sobre os critérios de rateio com relação ao método de custeio por absorção. Quem ainda não tem acompanhado na nossa disciplina, quem ainda não tem visto o que a gente tem feito até então na nossa disciplina, eu aconselho vocês voltarem nos vídeos que eu já tenho falado sobre métodos de rateio, critérios de rateio, custos de uma forma geral, porque são muito importantes daqui para frente. Pessoal, por que a gente vai falar sobre critério de rateio com base nos custos indiretos? Porque os custos indiretos, como vocês lembram, eles são gerais para vários produtos ou objetos de custos. Nesse caso, então, se a gente está querendo fazer a discriminação do que é para qual tipo de objeto de custo, a gente precisa então ter um critério. Então, esse exercício ele vai tentar mostrar para a gente um critério para a gente tentar entender como é que as empresas fazem essa alocação de custos, desses custos indiretos. Então vamos lá, pessoal. O exercício diz o seguinte. Então, essa padaria, ela produz dois tipos de produtos. Então, o pão francês e bolo de chocolate. Esses aqui são os volumes de produção, igualmente com as vendas. Então, tudo que ela produz, ela vende. Então, 4.000 unidades de pão francês são produzidos e vendidos, e 1.000 unidades de bolo são produzidos e vendidos. O exercício diz que a empresa ela tem um valor de R$ 2.000 que eles são custos indiretos de fabricação. Como, por exemplo, energia elétrica, água ou outros custos que são mais gerais para todos os produtos que a empresa tem. Então, nesse caso, a empresa ela quer saber de que forma que ela vai conseguir fazer esse rateio desses custos de R$ 2.000 para esses dois produtos, pão francês e bolo de chocolate. O exercício propõe o seguinte: existem dois critérios de custos que também são elencados para a gente ter uma noção. Entre eles, mão de obra direta, para pão francês é de 0,75, ou seja, 75 centavos para produzir pão francês é mão de obra e 5 centavos é matéria-prima. Depois, bolo de chocolate, 1,75 é de mão de obra, por unidade, claro, e 1,50 por unidade de bolo de chocolate é matéria-prima. O exercício, então, ele quer saber assim, com base nesses dados apresentados, de que forma que a gente pode conseguir fazer esse rateio dos custos indiretos de fabricação com base na mão de obra direta e na matéria-prima. Para isso, pessoal, prestem atenção no seguinte: a gente precisa criar uma tabelinha aqui embaixo. Primeiro passo é o seguinte: vamos começar por partes. Primeiro, quais são os produtos que a gente está fazendo e a gente precisa levar em consideração? Deixa eu até colocar letra A. Então, produtos. Eu tenho pão francês. Vou colocar pão só. Pão. Eu tenho bolo. Aqui, então, eu vou colocar o cabeçalho. A primeira pergunta, a primeira letra, ela está querendo levar em consideração a mão de obra direta. Então, mão de obra direta é o primeiro critério. O que a gente precisa levar em consideração é que esses custos de pão, esses custos de mão de obra de pão e de bolo de chocolate, eles são com base na quantidade de produtos que a empresa desenvolve. Por isso, a gente tem que considerar sempre a base da quantidade. Por quê? Por mais que os custos eles tenham valores diferentes, a gente tem que considerar que, de acordo com a quantidade produzida, o volume de produção da empresa, ela pode ser, então, que os custos variem entre pão e bolo. Por isso, então, a gente vai ter que fazer a multiplicação pela quantidade produzida. Para isso, a empresa ela teve uma produção de 4.000 e 1.000, respectivamente. Então, vamos colocar aqui 4.000 e 1.000. Fazendo a multiplicação entre os dois elementos, quantidade e o custo de mão de obra unitário de cada um deles, eu tenho esses valores. Então, eu tenho 3.000 e 1.750 seriam os custos de mão de obra. Então, aqui eu vou colocar matéria-prima, não. Eu vou colocar a mão de obra total. Porque, então, eu estou falando aqui o custo de mão de obra. Deixa eu colocar só uma formatação melhor aqui. O custo de mão de obra para pão e para bolo, então, é respectivamente R$ 3.000 de mão de obra para pão e 1.750 para bolo. Isso aqui representa quanto? Se a gente imaginar que a soma dos dois custos
vai dar cerca de 4.750. A proporcionalidade de custos que foram relativos a bolo com relação ao total foi de somente 63% e no outro de 37%, o que totaliza, então, o valor de 100% de custos. Deixa eu colocar em percentual isso aqui, deixa eu melhorar a formatação. Então, esses percentuais são eles que vão nos auxiliar a saber, então, de forma que a gente vai fazer o rateio dos custos de fabricação no valor de R$ 2.000. Se a gente imaginar, então, que R$ 2.000 precisam ser rateados, eu preciso fazer a proporcionalidade desses 63% multiplicado por esse 2.000. Eu vou achar, então, que custos relativos os custos indiretos de fabricação, levando em consideração a mão de obra como critério de rateio, por exemplo, assim, digamos então que eu estou colocando os meus funcionários em períodos específicos para trabalhar, e isso é vinculável de alguma maneira aos custos indiretos de fabricação. Então, isso me dá um norte em levar em consideração que os custos indiretos eles devem ser balizados com base na mão de obra. Então, eu tenho que custos que devem ser alocados para pão são de 1.273 e para bolo de 736,84. E assim a gente responde a letra A. A letra B, ela não é muito diferente. Por isso que eu vou copiar, inclusive, essa tabelinha aqui, vai ajudar bastante a gente. Preciso informar para isso aqui, mas daqui a pouco eu faço. A letra B, ela leva em consideração matéria-prima. Matéria-prima de pão francês e bolo de chocolate, ela é um pouco diferente. Então, por isso a gente tem que realocar os valores de matéria-prima para cada um deles. Então, é 5 centavos para pão francês e 1,50 para bolo, multiplicado pela quantidade que eu tenho. Então, eu tenho que a mão de obra. A matéria-prima total para pão é de R$ 200 e de bolo é de R$ 1.500. Então, eu tenho R$ 1.700 de custo de matéria-prima para pão e bolo. Aqui, deixa eu só consertar essa fórmula, que daí já fica mais fácil para a gente. Porque então a proporcionalidade vai ser 200 dividido por 1.700. Então, isso vai me devolver os seguintes valores. Isso. 12% então dos custos indiretos de matéria-prima são relativos a pão e 88% para bolo, o que me devolve então valores de R$ 235 para pão, que seria relativo a custos indiretos de fabricação, e 1.764 também, que são os custos de matéria-prima para bolo. Deixa eu só fazer o somatório para ver se não tem nada de errado. Tendência é que não tenha nada de errado. Isso. R$ 2.000. Então, dessa maneira, pessoal, com essa ideia inicial, esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer com relação a critérios de rateio, para a gente entender, então, que existem diversas formas que as empresas podem fazer esses critérios de rateio. Um deles, então, aqui foi balizar com base na quantidade de mão de obra e matéria-prima, multiplicado pela quantidade de produtos fabricados, e depois a gente utiliza os percentuais para fazer a multiplicação dos custos indiretos de fabricação. Ok, pessoal? Então, eu espero que todo mundo tenha aprendido alguma coisa nova hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa com relação a isso ou qualquer outro conteúdo que eu mencionei aqui, fiquem à vontade, então, em perguntar. A princípio, a nossa aula fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Fiquem à vontade em perguntar quando vocês lembrarem de alguma coisa. Deixem aqui nos comentários e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço, pessoal!